European Union me humilhar por você, querida, se European Union tiver que me ajoelhar e rastejar. E quando você estiver pronta para avançar na plenitude da unção de Deus, tem que conquistar, em termos de posição, tudo que esteja acima de você. Se você não derrubar a fortaleza, não precisa ser tudo, mas o diabo pode dominar uma área da sua vida e se você não vencer nessa área, ele vai te segurar. Porque em termos de posição, você tem que conquistar. Isso é o que é uma fortaleza. O diabo tem uma fortaleza sobre você. Você pode profetizar, ter dinheiro, ser atraente e gozar de favor. Mas se houver uma área em que o diabo te prende, você não vai conseguir entrar na plenitude da unção, e até você ficar endurecido. Você não conseguirá ter essa unção liberada porque estará sensível demais para descer ao esgoto e buscar a glória de Deus. Mas Deus está levantando pessoas que não são tão sensíveis, nem tão fracas, nem tão medrosas. Ai, meu Deus, queria poder pregar desse jeito. Não deixem esse vestido enganar vocês. Não se deixem enganar. Olá, amigos. É dia 15 de junho. Uau! O verão está passando rápido. Hoje vamos falar sobre Paula White Cain. Quem ou o que é essa Paula White Cain? Bem, neste caso é uma pessoa, definitivamente uma pessoa. Uma doutora que ficou muito famosa recentemente e tornou-se muito influente entre os resquícios do Império. Então vamos começar com uma pequena biografia. Paula Michelle White Cain nasceu em 20 de abril de 1966, em uma família muito pobre e foi se destacando dentro do movimento evangélico. Ela é carismática e sionista cristã. Teve 3 maridos, tem pelo menos um filho, talvez 2, não tenho certeza. O primeiro marido foi Dean Knight, com quem foi casada de 1984 a 1989. Depois veio Randy White, de 1990 a 2007, e ela começou a pastorear junto com ele. Juntos abriram uma igreja, algo como Igreja Sem Limites ou Igreja Sem Muralhas. Depois se separaram e ela agora é casada com Jonathan Cain, daí o White e o Cain, e o sobrenome dela é... Ela se casou em 2015. Ele a apoia e foi guitarrista da banda Journey. Então vamos falar um pouco sobre ela, o que ela é, o que faz e como influencia as coisas. Para quem não sabe, ela é chefe do Escritório da Fé, algo que Donald Trump criou em seu segundo mandato. Ela é descrita como a pastora pessoal de Donald Trump, por assim dizer. Ela pertence a 2 correntes do protestantismo evangélico. O Evangelho da Prosperidade, falaremos sobre esses 2 em breve, e o sionismo cristão. Veremos porque ambos são importantes. Ela saiu de uma família relativamente pobre e hoje é uma mulher muito rica. Agora Ela se fez por meio da teologia. Agora, como cristão ortodoxo, para nós tudo o que se afasta da ortodoxia é heresia, começando pelos católicos. Para nós, os católicos são heredes. Heredes por causa da heresia papal, em que o primeiro entre iguais, o patriarca de Roma, resolveu ser simplesmente o primeiro sem iguais, o Papa de Roma. Mas, de certo modo, os católicos seguem muitas das mesmas práticas que os ortodoxos. Nem todas. Há a questão da cláusula filioque e Puco, primeiro entre iguais, o patriarca de Roma, resolveu ser simplesmente o primeiro sem iguais, o Papa de Roma. Mas, de certo modo, os católicos seguem muitas das mesmas práticas que os ortodoxos, nem todas. Há a questão da cláusula filioque e pucu, cu, 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 pu, cu, cu, pu, cu, pu, 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 Há outras questões,
particularmente depois daquele concílio comunal ateu que o Papa organizou, do qual os ortodoxos obviamente não participaram, e definitivamente o Concílio Vaticano II, que a European Union considera absurdo até para muitos católicos conservadores, e assim por diante. E depois vieram os luteranos, os calvinistas, que são basicamente a heresia ariana reembalada, e por aí vai. O que temos agora é que, quanto mais se afastou, mais pervertidas ficaram as visões sobre o cristianismo tradicional, chegando até as leis noáquidas, que também vamos abordar. E a ameaça definitiva à fé cristã na América e no Ocidente. As chamadas Lower High Laws. Vamos começar pelo Evangelho da Prosperidade, que é a inversão máxima do cristianismo. Então Deus quer que você seja rico. Bem, sim, Ele quer. Ele quer que você seja rico espiritualmente, sabedoria, riqueza intelectual e, como disse, o sofrimento é enviado ao homem para ajudá-lo a crescer. Deus dá o que sabe que pode carregar. O Evangelho da Prosperidade vira um materialismo absoluto. Na verdade, combinaria com o bolchevismo, que era uma visão materialista. E, em certo ponto, tentaram subverter uma forma de ortodoxia que eles mesmos criaram, junto com uma visão materialista para acompanhar o bolchevismo. Algo como ortodoxia viva, se não me engano era esse o nome. Preciso verificar isso. Um patriarca, pelo que European Union sei, praticamente desmoronou porque nenhum dos padres, monges, freiras ou a maioria dos leigos jamais iria a ele. O Evangelho da Prosperidade diz que Deus quer que você seja rico. Não rico em sabedoria, não em crescimento espiritual, mas rico. Rico financeiramente. Envia-me dinheiro, European Union, vou orar para que Deus lhe dê mais dinheiro. É um esquema Ponzi, se pensar bem. E esses pregadores televangelistas ostentam seu dinheiro. Havia um pregador chamado Cash, que literalmente disse numa entrevista: meus seguidores querem me ver dirigindo carros caros e na minha casa luxuosa, porque isso lhes assegura que também poderão ser ricos assim. Claro, é uma surpresa para a maioria quando não ficam ricos. Mas são eles que doam o dinheiro. E, novamente, isso é uma inversão absoluta do cristianismo, que tem como caminho verdadeiro o sofrimento espiritual e físico, a prática de esmolas e o auxílio aos pobres. Cristo disse a um jovem israelita rico o que ele precisava fazer quando perguntou como entrar no céu. O jovem acreditava estar no caminho certo. E ele disse: agora vá e dê tudo o que você possui aos pobres. Porque é difícil para um homem se separar de sua riqueza. Não porque a riqueza em si seja má. Cash, Salmaladum, impede que, sim, seja má. Se a riqueza for usada como ferramenta, não é má. Mas quando o homem passa a adorar a riqueza, isso é adorar a riqueza em sua essência, isso é mal. E é isso que vemos. Não vemos. Pegue tudo o que possui, venda e dê o dinheiro aos pobres. É exatamente o oposto. Faça os pobres darem seu dinheiro a você, fique rico e ostente, e diga-lhes que um dia eles também poderão ser ricos assim, porque você orará por eles. Então isso é absolutamente herético. European Union diria até anticristão. Não só herético por estarmos um pouco fora do que se acredita. É mais ou menos isso. Mas isto é absolutamente anticristão.
Ela faz parte desse evangelho da prosperidade, o que nos leva a como ela e Trump se conheceram há 24 anos. Ela é vizinha dele no Trump Towers, em Nova York. Já caiu a ficha? Ela começou isso, e vou mostrar alguns vídeos dela pregando agora. Neste primeiro vídeo, como cristão ortodoxo, presumo que ela esteja tentando expulsar demônios das pessoas. Mas, como cristão ortodoxo, ao ver aquilo parecia mais que os demônios estavam entrando nas pessoas. Porque se alguma vez assistir a um exorcismo realizado por cristãos ortodoxos ou por padres católicos, por cristãos ortodoxos, por padres ortodoxos ou por padres católicos, as pessoas definitivamente não ficam com aquela aparência depois de terem os demônios expulsos. E na Bíblia, quando Cristo expulsa demônios ou encontra pessoas possuídas, elas agem exatamente assim. Elas se contorcem. Os demônios não lhes dão nenhum sossego. Elas se debatem, elas gritam, elas convulsionam. E é isso que se vê nessas pessoas. Se ela entra lá dizendo fogo, fogo ou algo do tipo, parece que essas pessoas estão possuídas. É exatamente isso que parece para mim. E, a propósito, isso também é muito propagado pelo dispensacionalismo da Bob Jones University e pela teologia batista do Sul em geral, sobretudo pelo dispensacionalismo. Então vejam esses vídeos. Agora, em nome de Jesus. Fogo, 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 fogo. Então, o que temos agora, vamos falar do dispensacionalismo. O dispensacionalismo é essa crença falsa, novamente uma crença herética, de que o Estado moderno de Israel, essa entidade criada por refugiados da Europa e antes disso, porque já havia gente chegando bem antes, que com a ajuda de Stalin e depois com a dos Estados Unidos e do Reino Unido, especialmente dos Estados Unidos, é de alguma forma o cumprimento das profecias. E eles citam Gênesis 12.3, abençoarei os que te abençoarem, como se Deus estivesse falando dessa entidade chamada Israel, o Israel moderno. O que é também muito curioso, porque o Israel moderno acabou de patrocinar o maior desfile e festa de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros no Mar Negro, bem onde Sodoma e Gomorra foram destruídas só por isso. Mas o Estado moderno de Israel não tem problema com isso. Então, esses supostos cristãos conservadores, eles podem ser conservadores socialmente, mas não são cristãos. Como respondem a isso? Bem, eles simplesmente não dizem nada. É assim que se responde a algo assim. Você simplesmente ignora isso. Isso nem aconteceu. Caso contrário, você acaba em conversas bem desconfortáveis. Então surge esse dispensacionalismo que acredita, bem, eles querem o fim do mundo. Vamos começar por aí, porque isso sempre vem acompanhado do arrebatamento, que é, novamente, outro ensino absolutamente herético, não cristão dogma, criado por John Darby em 1833 e depois por um charlatão com uma Bíblia Scofield, um picareta chamado Scofield, que sem qualquer formação teológica decidiu reescrever a Bíblia e como se deve interpretar as coisas. Eles não gostam muito que você perceba isso, porque se você começar a investigar, você começa a perceber que sim, a base de tudo isso é duvidosa, na melhor das hipóteses. Então o que temos aqui são três visões. O arrebatamento, alimentado pelo dispensacionalismo,
e o Evangelho da Prosperidade, que são todos anticristãos. Sem dúvida, são posições absolutamente anticristãs. E tudo isso se mistura em um só, o que para mim, como cristão ortodoxo, parece um lunático delirante que, por acaso, dirige o escritório de fé do Trump. Agora, quando Trump abriu esse escritório de fé, ele foi criado com várias congregações, pessoas de diferentes ramos do cristianismo, incluindo católicos. E a controvérsia foi que Paula White, junto com Korn, a senhorita Korn, acho que sua assistente, expulsaram todos que não eram pró-Israel. Os católicos, vendo como cristãos católicos e também cristãos ortodoxos estão sendo mortos pelos israelenses, tinham algumas reclamações sobre isso, mas foram forçados a sair. Messon foram forçados a madisto, só são sensacionares, paso a assa ou só fora. O pistões, os celopassaces. Então isto é estritamente o escritório de fé. O ministério da fé, se quiserem chamar assim, é estritamente um grupo dispensacionalista do Evangelho da Prosperidade. Israel em primeiro lugar, ou do tipo tribulação e arrebatamento. Eles têm acesso direto a Trump. São os seus conselheiros, por assim dizer. Vejam este vídeo. Onde quer que a European Union vá, Deus reina. Quando a European Union anda pelos terrenos da Casa Branca, Deus anda pelos terrenos da Casa Branca. A European Union tinha todo o direito e autoridade para declarar a Casa Branca como terra sagrada, porque a European Union estava lá e onde a European Union estou é sagrado. Dizer não ao presidente Trump seria dizer não a Deus, e a European Union não faria isso. Estamos numa guerra espiritual agora. Que toda a rede demoníaca que se alinhou contra o propósito, contra o chamado do presidente Trump, seja quebrada, seja derrubada em nome de Jesus. Quer que a European Union lhe diga o que penso. Os pensamentos do Rei dos Reis, os pensamentos do Senhor dos Senhores. Estou baixando o céu. Então, o que você vê neste vídeo, ou o que ouve dela, é uma mulher que diz que foi ordenada por Deus para declarar o que é santo e o que é profano. Um pouco de ego. Onde ela vai, tudo é sagrado. Onde ela pisa, é terra sagrada. Quero dizer, você ouviu o que ela disse? Amaldiçoem-nos pelas próprias palavras. Ela também afirma que teve uma visão em que foi levada ao trono do céu e viu o rosto de Deus. Não ficou claro. Ela não conseguiu ver direito o rosto de Deus. Na ortodoxia, ninguém vê o rosto de Deus, exceto Cristo, que é Deus, o Verbo. Mas ninguém vê Deus Pai. Por isso os ícones cristãos não mostram o Pai. Se o fazem, estão errados. Há alguns aqui e ali que o fazem por erro ou contra os ensinamentos da igreja. Vê-se 3 anjos, a Trindade ou algo assim, mas não se mostra o rosto de Deus. E, nas próprias palavras dela, não Cristo, aliás, mas o Pai. Mas, se você olhar para as leis noaicas, que surgiram do Talmud e foram codificadas por volta do século VI depois de Cristo, no ano de Nosso Senhor, European Union, nunca vou dizer aquela merda de linguagem neutra que a União Soviética inventou e que agora está por toda parte. European Union, odeio essa porcaria. É o ano do Senhor. Anódia, em latim, Anno Domini, ano do Senhor.
Então, nas palavras da senhorita Corney, muita gente pergunta: o que o escritório de fé da Casa Branca realmente faz? Pensam que talvez a Paula seja a pastora da Casa Branca, ou que European Union fica por aí só orando e adorando o dia todo. Ah, como European Union gostaria. Seria bom. Portanto, nós não somos a igreja da Casa Branca. Ela não é a pastora da Casa Branca. Bom, dá essa impressão, com certeza. E essas são as palavras do braço direito da senhora White, é o que dizem. Mas as ações parecem dizer exatamente o contrário. Não estamos criando teologia. Estamos criando um espaço para que pessoas de fé tenham voz em políticas públicas que as afetam diretamente. E por tempo demais, o governo federal discriminou pessoas de fé por meio do Serviço de Receita Interna, do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado. Bem, vamos ver isso de outro jeito. Sim, eles dão voz, mas a dão a uma denominação muito pequena. Essas pessoas do Evangelho da Prosperidade e do Arrebatamento. E, como dispensacionalistas, têm voz excessiva na Casa Branca, porque falam diretamente com o presidente dos Estados Unidos. Neste caso, o presidente Trump. E foram algumas das vozes que diretamente ligaram e pressionaram o Trump para iniciar a guerra com o Irã. Então eles não estão dando voz a pessoas de fé. Porque os católicos, não há ortodoxos. Acho que também não há luteranos. Nem mesmo os luteranos que se tornaram despertos e caíram no penhasco da loucura. Bah! Mas existe apenas essa denominação, essa pequena denominação, que tem cerca de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os outros 300 milhões ou 290 milhões que se danem, esse é o conceito básico. Então, como ela está pressionando por uma guerra com o Irã, essa mulher, portanto, tem um impacto real sobre você e sobre o resto do mundo. Quer as pessoas percebam isso ou não. Você vê o Pete Hegseth. Ele assume o centro do palco com tatuagens de cruzado. A atitude menos séria de um cara que se entregou ao neoconservadorismo. No seu pior, mais a doutrina do arrebatamento. Mas o que vemos aqui é um vínculo bem mais insidioso. Sabemos que o governo israelense gasta generosamente com esses pregadores e os atraem. No ano passado, na conferência, 7.000 deles voaram para fazer excursões e passeios por Israel, tratados como realeza. Então eles voltam com os argumentos prontos vindos diretamente do gabinete de Netanyahu e lavam o cérebro das pessoas ingênuas. Olha, para quem pensa que não leu a Bíblia, acho que alguns a leram, mas não entenderam o que leram. Na teologia cristã básica, aquilo que Ted Cruz chama de essa tal teologia da substituição maligna. Não, a tal teologia da substituição maligna é a teologia que existe desde o primeiro dia. Judeus são aqueles que seguem Cristo, sejam hebreus ou gentios. Eles são o povo que segue Cristo. Cristo é o terceiro templo, que o templo foi destruído e reconstruído em 3 dias, a ressurreição. Cristo é o terceiro templo. Não existe um terceiro templo no cristianismo. Ele precisava ser reconstruído. Já foi reconstruído. Isso foi Cristo. Então qualquer um que segue Cristo, Cristo é a continuação do judaísmo em sua forma plena, que virou o cristianismo. Os fariseus se opuseram, os estudiosos em Israel também se opuseram. Eles entregaram Cristo para ser crucificado pelos romanos e exigiram isso, porque para eles, ele era um blasfemo. Como em várias passagens do Talmud, disse que Cristo está queimando em urina,
fezes e esperma. Porque para os judeus, Cristo, sendo judeu, era um blasfemo. Para os judeus que permaneceram judeus, bem, é assim que é. E, sabe, tem. No Talmud babilônico, Gittin 57, há uma figura romana chamada Onkelos, que depois se converteu ao judaísmo, que supostamente era um necromante e teria falado com a alma de Jesus. Isso é o que o Talmud afirma. Claro, para nós cristãos, Jesus é Deus. Muito provavelmente, ele não falava com a alma de Jesus, mas com um diabo ou demônio. Disseram a ele que ele estava queimando e fervendo no inferno. Excremento. Jebamotes, filhos de Nobei. Jesus o foi chamado de bastardo, nascido de adultério. A mais santa dos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Virgem que poderia ter recusado a vontade de Deus, mas a aceitou e deu à luz Cristo, que era plenamente humana e divina. Ela é considerada uma adúltera, uma prostituta. No Talmud, o pai de Cristo é descrito como um romano. Em Shabat 104b, Jesus era um feiticeiro e um tolo. Maria era uma adúltera. Em Sanhedrin 43, a Jesus foi considerado culpado de feitiçaria e apostasia. Em Sanhedrin Tensuzeiza e B, Maria era uma prostituta. Jesus era um homem malvado. Jesus foi enviado ao inferno, onde é punido, fervendo em excremento, por zombar dos rabinos. Gittin 56b e 57. Há muitas pessoas online e outros apologistas que dizem: isso é só um Jesus diferente, não estamos nos referindo a Cristo, o Messias. Bem, sabe, existem outros rabinos. Por exemplo, o rabino ortodoxo israelense Eitan Bagdadi, que, em suas próprias palavras, disse que não há fim para o castigo dos que enganam e desviam. O sofrimento deles será igual apenas ao do amaldiçoado Jesus. O Talmud diz que o fundador do cristianismo foi condenado a ferver em fezes, um monte de fezes ferventes, excremento dos intestinos de humanos, gatos, cães, leões e tigres. Ai, meu Deus! E tudo isso foi impulsionado pelo Rabada, que se originou no sudoeste do Império Russo, região que hoje corresponde ao sudoeste ou à parte ocidental da Ucrânia. Então, as ligações da Paula com Israel, ela pessoalmente reivindica, ou já reivindicou, ter conseguido que Trump transferisse a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Ela foi reconhecida pela Fundação Aliados de Israel, nomeada como a principal aliada cristã na lista anual das 50 maiores aliadas cristãs de Israel. Ela viaja a Israel nas últimas 2 décadas, lidera excursões por lá e foi ao Muro das Lamentações, que para os cristãos não significa muita coisa. Primeiro, muitos arqueólogos acreditam que o Muro das Lamentações, na verdade, não faz parte da fundação ou muralha do Segundo Templo. É, na verdade, a parede posterior de um forte romano posterior que foi construído sobre as ruínas. Além disso, na sua organização, ela também envia dinheiro a Israel para ajudar a construir infraestrutura. Neste caso, ela ajudou a construir um moshav numa vila em Israel depois de 7 de outubro. E aqui está o interessante. Ok, então esse moshav foi danificado, destruído. Sim, European Union. Acredito que o dia 7 de outubro
Foi um ato terrorista. Se isso foi coorganizado pelo governo israelense, ao abrir caminho para que combatentes do Hamas entrassem e fizessem o que fizeram é debatível, exceto pelas testemunhas que disseram que foi. E há muitas dessas testemunhas. Várias, mais do que algumas, foram massacradas pelo governo de Netanyahu e sim, as forças de defesa de Israel usaram a opção sanção e mataram muita gente do próprio país, como saiu na imprensa israelense e depois foi abafado. O jornal Haaretz publicou muitos desses relatos logo no início, relatos de testemunhas de como as forças de defesa de Israel estavam matando seu próprio povo, se eram mantidos como reféns num cômodo por combatentes do Hezbollah ou do Hamas, simplesmente matavam todo mundo naquele cômodo. E há vídeos de drones do Hamas mostrando tanques israelenses disparando diretamente em prédios onde havia reféns misturados com combatentes. Mas a questão é, então ela está enviando dinheiro para Israel. Ela é americana. Será que não há problemas nos Estados Unidos? Será que não há vilarejos nos Estados Unidos que sofreram, como, digamos, os Apalaches, que ainda não receberam ajuda decente do governo? Ou Los Angeles que incendiou, ou todos esses outros incidentes que acontecem nos Estados Unidos o tempo todo? Se você é americana e arrecada dinheiro de americanos, principalmente de americanos pobres, por que não gastar isso nos Estados Unidos? Se fosse um pregador russo fazendo isso, European Union diria: os problemas da Rússia estão todos resolvidos. Não, não estão. Por que você não gasta o dinheiro na Rússia? Cuide da sua própria casa antes de ir ajudar outra pessoa. Arrume sua própria casa. E a casa dos Estados Unidos está longe de estar em ordem. A maioria dos países tem problemas. Então, se você arrecada dinheiro das pessoas do seu país, conserte seu país primeiro e depois vá fazer caridade em outro lugar. Não é missão religiosa, é caridade, mas não há missão religiosa nisso. E agora, ela também andou por aí. Então ela, nas próprias palavras dela, ela, o Graham e outros pressionaram ativamente Trump para a guerra com o Irã, a guerra do bem contra o mal, que seria a grande que levaria à guerra final. Então ela teve um papel importante nessa idiotice sangrenta. Não sei se ela lucrava como Graham lucra, com aquele grande tilintar cada vez que um míssil voa, mas ela definitivamente teve papel importante em convencer Trump de que aquilo era uma espécie de guerra santa, matando, aliás, não só muçulmanos xiitas no Irã, mas também cristãos e judeus tradicionais no Irã, enquanto os israelenses estão matando cristãos ortodoxos e católicos, sunitas e citas no Líbano, na Síria, na Palestina, inclusive na Cisjordânia e em Gaza, sabe? Mas ei, o que importa? Acho que para essas pessoas não importa. E agora, por que as leis noacas? As leis noacas, de novo, são algo surgido por volta do século VI no judaísmo na Europa e visam o gentio justo. E elas têm 7 leis: não adorar falsos ídolos, não blasfemar contra Deus, não matar, não cometer imoralidade sexual, não roubar, não coma um membro de um animal vivo, estabelecer tribunais de justiça, tribunais religiosos. À primeira vista, isso não parece tão ruim. O vetanheiro camau, epotie, etie, keitie, obé. Mas se você olhar um pouco mais a fundo, por que não adorar falsos ídolos? Para eles, Cristo é um falso ídolo. Então é um conjunto de leis anticristãs que age contra o cristianismo. Porque, para eles, o cristianismo é blasfêmia contra Deus e falsos ídolos. Ou seja, ele acabou se atrapalhando já nas 2 primeiras. E, pelas leis de Noé, aliás, já que são dirigidas apenas aos gentios, certo? Se você reparar, os judeus têm muito mais leis. Isto é o mínimo para os gentios. Não blasfemar contra Deus e não adorar falsos ídolos, que para eles é o cristianismo, é punível com a morte. Na verdade, tudo seria punível com a morte se existisse um tribunal de justiça.
Mas como não existem tribunais, ou seja, isso pressiona pela criação de tribunais de justiça. Isso é diretamente anticristão. Tire suas conclusões. O que quer que você pense dela e de suas performances, para mim é performance, não adoração. Seja qual for a sua opinião sobre essas performances, entenda que essa pessoa tem um alcance e impacto enormes. No governo, quer você seja americano ou não, as decisões desse governo afetam a humanidade de uma forma ou de outra. Como vimos com esta guerra idiota contra o Irã, que não acabou, não foi assinado nenhum acordo de paz. Houve um memorando de entendimento, que não significa nada. Não é um contrato, não é um tratado, não é nada. É um memorando de entendimento. Entenda que essa é uma pessoa com muita influência no governo. E essa guerra contra o Irã, que ela ajudou a fomentar, agora está afetando todo mundo, exceto a Rússia, por enquanto. Temos tudo o que precisamos. Somos o fornecedor de matérias-primas, de componentes e de praticamente tudo, inclusive de alimentos. Então não somos muito eficazes. Mas o resto do mundo é. Pense nisso. Estas são as pessoas que estão acima de você. São as pessoas que governam você, direta ou indiretamente. Deus abençoe. Wokumai Huka.